Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. A maior cooperativa de café Conilon do mundo investe agora em Pimenta do Reino. A gente fez uma retificação do nosso planejamento estratégico em 2020 e entendeu que o momento seria adequado para a gente fazer a diversificação das nossas atividades, dos nossos produtos. E a Pimenta do Reino é um produto que 60% dos nossos sócios, os nossos produtores sócios, eles têm essa atividade na propriedade. Quarta-feira é dia da nossa colunista Roberta Cato e suas dicas de gestão e liderança. Olá, bem-vindo mais uma vez à coluna Gestão e Liderança. Eu sou a Roberta Cato e hoje nós vamos conversar sobre organizações que aprendem e como essa cultura de aprendizado pode levar a sua cooperativa para um espaço cada vez melhor. E a energia solar tem se transformado cada dia mais presente no campo. São mais de 20 anos de experiência na avicultura. Lourdes começou a estruturar a granja no final da década de 90. Hoje é uma das maiores do interior de São Paulo. A cada 70 dias, cerca de 100 mil aves saem daqui prontas para o abate. E aqui no estúdio, o nosso bate-papo é sobre os cuidados que devemos ter ao adquirir uma propriedade rural. Esse é um tema extremamente importante que muitas vezes as pessoas não dão valor. Basicamente, a gente precisa estar atento a toda a documentação dessa propriedade, bem como ela se encontra atualmente, seja nos aspectos ambientais, fiscais e legais. Então, toda essa revisão dessa documentação, desse estágio físico da propriedade, o futuro proprietário, seja ele para produzir ou às vezes até mesmo para passar os finais de semana, ele precisa ficar atento para evitar problemas. O alto consumo de energia na avicultura é um dos maiores problemas para o setor. A solução para muitos está na energia solar, que pode baratear os custos da produção. Em alguns casos, a instalação de placas solares tem garantido uma economia de até 95% nas contas de energia. São mais de 20 anos de experiência na avicultura. Lourdes começou a estruturar a granja no final da década de 90. Hoje é uma das maiores do interior de São Paulo. A cada 70 dias, cerca de 100 mil aves saem daqui prontas para o abate. São 4 barracões, todos muito bem estruturados. Com tanta produção, o consumo de energia elétrica é alto. Esse é um dos obstáculos que a produtora rural enfrenta. O fator que está impactando mais há muitos anos, de uns 5 anos para cá, foi a energia elétrica. E me incomodava por 2 fatores. Primeiro, pelo alto custo. E segundo, que realmente a gente procura aqui trabalhar com energias renováveis. E ter a oportunidade de fazer a energia solar foi uma coisa muito importante para nós. A avicultura é uma das atividades econômicas que mais demandam energia. Toda a produção de alimentos do setor depende desse recurso. Para a gente ter uma ideia de consumo, só o resfriamento dos galpões corresponde a mais da metade dos custos com energia elétrica. Por aqui o consumo é ainda maior, 25% a mais do que numa granja comum. Isso porque os barracões são isolados do ambiente externo e climatizados para dar conforto térmico às aves. Se a tecnologia auxilia a produtividade, também pode dar apoio ao produtor. Para minimizar o custo de produção, Lourdes buscou alternativas e encontrou a solução na energia fotovoltaica. Eu estou trabalhando com uma previsão de 90% de economia, entre 90% e 95%. Eu acredito que na época do verão eu devo trabalhar tranquilamente, pela amostra que eu tive nesses últimos 15 dias, eu devo trabalhar realmente com 95%, 98%. A instalação das placas pode ser no chão ou nos telhados.
O importante é que estejam livres para absorver o calor do sol. Esse equipamento é um inversor, responsável por transformar a energia solar em elétrica e distribuir para a rede convencional. Dá para acompanhar o que está sendo gerado em tempo real, no próprio equipamento e até por aplicativo de celular. A gente tem notado que nos últimos anos houve uma grande procura nesse setor do agronegócio. Antes a gente tinha muita residência, a procura era residencial. Hoje o agronegócio ele entrou firme na questão de sustentabilidade, pois a questão da energia solar não ajuda o agro em si somente na questão de geração de energia, e sim possibilita ele abrir o olho de outras empresas a estar adquirindo aquele produto com um maior valor agregado. Parte do sistema está pronto, gerando energia e já traz aquela sensação de alívio. Um fator que me deixa muito feliz quando eu olho lá no painelzinho de produção e vejo que em menos de 10 dias a gente já produziu 1.600 quilowatts. Para quem tem uma produção total de 7.000 quilowatts, nesse núcleo que nós estamos falando, é uma coisa assim que me deixa imensamente feliz. Gestão e Liderança é a coluna comandada pela Roberta Cato aqui no nosso Mundo Cooperativa. O que ela preparou para hoje, hein? Vamos saber? Conta pra gente, Roberta Cato. Olá, bem-vindo mais uma vez à coluna Gestão e Liderança. Eu sou a Roberta Cato e hoje nós vamos conversar sobre organizações que aprendem e como essa cultura de aprendizado pode levar a sua cooperativa para um espaço cada vez melhor. Então, a cultura de aprendizado é quando nós começamos a perceber os erros como oportunidades de melhoria. Diferente da nossa cultura anterior, na maioria das organizações, onde os erros eram vistos como uma questão ruim, uma coisa que aconteceu e que pode prejudicar, e muitas vezes, inclusive, punindo as pessoas que erravam. Isso inibe a capacidade criativa dos colaboradores, porque começamos a viver uma cultura de erro, de penalização do erro, e onde existe a penalização do erro, existem poucas inovações, existem pessoas que questionam cada vez menos, e isso não contribui em nada para o crescimento de uma empresa. Por isso, as organizações estão mais atentas às pessoas que erram desejando acertar. Então, não é simplesmente aceitar o erro, é criar uma maneira sistematizada de analisar os erros de forma que se tornem lições aprendidas. São grupos, comitês ou apenas mecânicas, ou metodologias para que cada erro seja analisado, identificado os pontos, onde são as tensões, os impactos gerados e como podemos fazer melhor da próxima vez, observando os aprendizados internos e aprendizados externos, os famosos benchmarkings. Então, considerando todos esses fatores e proporcionando também às pessoas um olhar diferente, ou seja, promover a cultura de aprendizado, mostrando a todos que aqui a gente erra sim, mas com desejo de contribuir e crescer. Se você consegue construir essa cultura dentro da organização e métodos onde todo aprendizado seja compartilhado, com certeza a sua organização vai estar todo o tempo errando, aprendendo e crescendo. E com isso, construindo cooperativas cada vez mais fortes. É isso, até a próxima e nos vemos lá. Valeu, Roberta, até semana que vem. A Pimenta do Reino é a nova aposta da maior cooperativa de café Conilon do mundo, a Coabriel, com sede em São Gabriel da Palha, noroeste do Espírito Santo. E sobre esse assunto, eu converso agora com Luiz Carlos Bastianello, presidente da cooperativa. Oi, presidente, bem-vindo novamente ao nosso Mundo Cooperativo. Os agradecimentos são nossos, Bruno. Sempre que a gente tem uma oportunidade de evidenciar os nossos trabalhos aqui, para nós é muito bom. Presidente, por que a cooperativa decidiu investir na Pimenta do Reino? Pois é, Bruno, a gente fez uma retificação no nosso planejamento estratégico em 2020 e entendeu que o momento seria adequado para a gente fazer diversificação das nossas atividades, dos nossos produtos. E a Pimenta do Reino é um produto que 60% dos nossos sócios, os nossos produtores sócios, eles têm essa atividade na propriedade. Então, a gente entendeu que seria uma oportunidade para a gente começar o trabalho com a armazenagem e comercialização do Pimenta do Reino
e fazer mais essa prestação de serviço para o nosso cooperado. E o que a pimenta do reino representa aí na região de atuação da cooperativa? Ela representa, na realidade, Bruno, uma diversificação, uma complementação de recursos, né, para conduzir a atividade, para que o produtor possa ter a oportunidade de vender os seus produtos no momento mais adequado, no momento que os preços estiverem melhores, né? Se ele trabalha com uma única atividade, ele muitas vezes ele acaba sendo forçado a vender aquele produto. Se ele tem uma atividade diversificada, às vezes, no momento que um produto não está tão bom, o outro pode estar melhor e aí ele consegue ter melhores negócios. Conta para a gente, presidente, como será o trabalho de atuação da Coabriel nesse novo trabalho? Na realidade, a pretensão agora nós estamos realizando um projeto piloto, né, na unidade de Vila Valéria, mas a intenção é trabalhar nos mesmos moldes do café. A gente vai receber a pimenta, vai fazer a limpeza dela, a classificação e a armazenagem. O cooperado que bater essa pimenta lá vai vender no momento que ele achar oportuno. Ele tem essa liberdade igual tem com o café. Assim como acontece no café, também haverá uma cotação especial para a pimenta? A pimenta, na verdade, nós já estamos divulgando no nosso site a cotação dela, né? Então, assim que a gente já iniciou nossos trabalhos aqui, a gente começou a passar a cotação. Então, diariamente, o produtor ele tem acesso a esse valor. Já há previsão para exportação? Sim, Bruno. Pretendemos sim. É um trabalho que a gente está iniciando, né? Precisamos entender melhor agora. É possível que nesse início de trabalho a gente cometa os erros, isso é natural, mas a gente vai aprender e vai buscar as melhores condições de mercado. Se a exportação for o caminho, é por lá que a gente vai trabalhar. A pimenta do reino já é o principal serviço de outras cooperativas aqui do Espírito Santo. Qual será a diferença de vocês? Ô Bruno, nós, na realidade, a gente vai exercer o nosso trabalho, né? Inclusive, se houver possibilidade de se trabalhar uma intercooperação, pode ser bacana. Mas a gente está iniciando, né? Como tudo é novo para a gente nesse momento, a gente ainda vai entender melhor como trabalhar isso daí. E aí sim, as melhores saídas, as melhores oportunidades que a gente pretende abraçar para oferecer melhores condições, melhores preços ao nosso produto. E o beneficiamento, como será feito? A gente vai fazer, sim, pelo menos uma pré-limpeza, né? Fazer a trabalho inicial com a pimenta e fazer a classificação e armazenar. A gente só não vai fazer a secagem por enquanto, né? Porque nós não temos ainda equipamentos para essa finalidade, mas a gente vai buscar junto ao produtor que ele faça um trabalho bem feito. E o propósito é a gente colocar também assistência técnica para o produtor de pimenta, né? Para que ele possa produzir com mais eficiência. Qual o volume que vocês já receberam dos cooperados, presidente? Bruno, a quantidade que nós recebemos nesse primeiro momento, porque a gente começou, na verdade, a armazenar essa semana. E as divulgações também aconteceram essa semana. Então, o número de que nós temos armazenado ainda é pequeno. Mas nós já atendemos uns 4, 5 produtores aí que armazenaram a pimenta. E como os cooperados receberam a notícia desse novo negócio? A reação dos associados podia ser melhor, né? Eles já tinham essa expectativa e a gente já vinha comunicando que a nossa pretensão de trabalhar com o pimenta do reino. E agora, a gente dando início aos trabalhos, a gente tem observado que a reação dele foi muito boa. E as expectativas, quais são? Pois é, né, Bruno? Se a gente conseguir fazer um trabalho bem feito agora, no início, um trabalho de base, um trabalho de sério, e onde a gente consiga bons mercados e uma remuneração diferenciada para o nosso produtor, a expectativa é muito boa e é de crescimento muito rápido. Nós temos algumas unidades, como é o caso de Vila Valéria, onde nós estamos iniciando, Jaguaré e Nova Venécia, que nós também temos unidades lá, são municípios que produzem muita pimenta. Então, a gente acredita que nessas unidades a gente deve crescer com uma certa rapidez. Luiz Carlos Bastianello, presidente da Coabriel, muito obrigado pela participação aqui no nosso Mundo Cooperativo e volte mais vezes. É sempre bem-vindo. Nós é que agradecemos, Bruno, essa oportunidade de ter esse bate-papo. Valeu mesmo.
Intervalo rápido aqui no nosso Mundo Cooperativo e nós voltamos já. Quais os cuidados que devemos ter ao adquirir uma propriedade rural? Você sabe? Bom, esse é o tema da nossa entrevista aqui no estúdio, no Mundo Cooperativo, com Murilo Pedroni, ele que é engenheiro agrônomo do Senar aqui no Espírito Santo. Murilo, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Bruno. A gente que sempre agradece a oportunidade de estar aqui. Murilo, para a gente começar, o que a gente deve observar numa propriedade na hora de comprá-la? Bruno, esse é um tema extremamente importante que muitas vezes as pessoas não dão valor. Basicamente, a gente precisa estar atento a toda a documentação dessa propriedade, bem como ela se encontra atualmente, seja nos aspectos ambientais, fiscais e legais. Então, toda essa revisão dessa documentação, desse estágio físico da propriedade, o futuro proprietário, seja ele para produzir ou às vezes até mesmo para passar os finais de semana, ele precisa ficar atento para evitar problemas. Por que isso é tão importante? Bruno, veja só, vou citar um exemplo da parte ambiental. Caso você acabe de adquirir uma propriedade, não fez um reconhecimento total da área, e nessa área encontra-se um dano ambiental, esse ônus ambiental ele é transferido ao novo proprietário. Então você está comprando uma propriedade que já tem um passivo ambiental, bem como há preocupações também, como se aquela propriedade for dada de garantia para uma dívida, e essa dívida acaba por diversos meios vindo à execução. Então esse futuro proprietário também vai ter problemas. É muito comum, Murilo, os proprietários terem problemas quando não observam esses detalhes na hora da compra de uma propriedade rural? É mais comum do que a gente imagina. A gente, pelo nosso sistema, a Federação, Senar, Sindicatos Rurais, a gente vê alguns exemplos, especialmente com danos ambientais, que o proprietário compra a área, não conhece direito totalmente, né, não percorre a propriedade como um todo e é surpreendido por uma fiscalização onde é detectado esse dono e ele vai responder por aquele passivo. Depois de comprar uma propriedade, eu preciso continuar redobrando a atenção? Sim, essa regularização ela precisa ser constante. A gente teve o exemplo do Cadastro Ambiental Rural, que venceu no final do ano passado, né? Aqueles proprietários precisavam fazer a inscrição para poder aderir ao plano de regularização ambiental. Então, aquele proprietário que for comprar uma propriedade hoje, é primordial que ele confira se tem um cadastro ambiental rural. Então, essas regularizações, elas ocorrem rotineiramente. Então, é preciso o proprietário ficar atento a todas elas. Murilo, a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, em que muitas vezes o proprietário não vai se deslocar para poder visitar essa propriedade. Muitas vezes faz uma reunião virtual com quem está vendendo, mas é importante a visita presencial de você ir lá e ver aquilo que você está comprando? Sem dúvida, né? A gente sabe que essa pandemia trouxe diversas ferramentas para poder minimizar os seus impactos, né? As reuniões online estão aí para poder, vieram uma tecnologia que veio para ficar. Mas os próprios órgãos de regularização, eles buscam simplificar esse conhecimento. Hoje, por exemplo, você tem diversos softwares que você consegue visualizar a propriedade no tempo real, né? Através de imageamento aéreo. E até mesmo os próprios órgãos de certificação, de regularização da propriedade, as pequenas propriedades principalmente, você pode buscar essa regularização toda ela online. Ô Murilo, você já vivenciou alguma situação em que o produtor rural comprou uma propriedade e logo em seguida teve problemas por não analisar esses detalhes que você está passando para a gente? Sim, Bruno. Inclusive, foi um exemplo que aconteceu há uns 2 ou 3 meses, onde uma proprietária ela adquiriu uma propriedade no sul do estado. Essa propriedade tinha uma parte baixa e tinha uma parte mais alta onde se localizava a mata, e próximo a essa mata tinha linhas de transmissão, onde precisa ser dada manutenção nessa vegetação para não atrapalhar. Só que assim que essa proprietária adquiriu, a antiga proprietária já era uma senhora de idade, não conseguia ir até a parte de cima. Por falta dessa fiscalização, o órgão ambiental detectou
um dano ambiental ali, um desmatamento ilegal, e essa futura proprietária está tendo que responder por aquele dano, sendo que ela comprou a propriedade, foi identificado o dano e ninguém sabe quem foi o verdadeiro culpado. E nesse caso, como agir? Como o produtor deve fazer, caso ele detecte algum problema anterior ao que ele está vivendo? Bom, nesse caso específico que eu comentei, a proprietária ela comprou sem fiscalizar a área. Então ela deve buscar os órgãos ambientais, informar sobre aquela situação e procurar os meios de minimizar, ou seja, recuperar aquela área, demonstrar boa vontade em regularizar aquele dano. É claro que a gente sabe de toda a legislação que prevê as penalidades cabíveis, mas o proprietário que comprou e não detectou o dono, ele precisa ser proativo nessa situação. Os problemas ambientais hoje são os maiores problemas na hora que a gente vai comprar uma propriedade rural? É o que a gente tem que ficar mais atento? Também, mas a questão da regularização, seja do CCIR, seja do ITR, seja da escritura da propriedade, ver se essa propriedade não tem nenhum tipo de processo com relação ao Ministério Público, também na parte ambiental. Eu acredito que essas documentações ligadas à fiscalização ambiental na propriedade, a conhecer a sua área, eu acho que isso daí é fundamental para que você tenha menos dor de cabeça ou nenhuma dor de cabeça junto ao seu imóvel que você acabou de adquirir. O Murilo, e como que o Senar e a Federação da Agricultura e os sindicatos podem ajudar os produtores, nesse caso específico, de adquirir uma propriedade rural e saber se essa propriedade está regular, entre aspas? Aquele produtor que acabou de adquirir uma propriedade e tem essas dúvidas, ele pode buscar o apoio tanto jurídico quanto o apoio sindical da Federação da Agricultura. Ele pode também buscar o seu sindicato, que aponta lá no município, um sistema só. E através do Senar, a gente tem as nossas capacitações. A gente, por exemplo, dentro do nosso programa de assistência técnica e gerencial, onde o produtor é assistido durante o período de 2 anos e 4 meses, uma primeira visita, o técnico ele cobra exatamente a documentação daquela propriedade. Então vai orientar, vai explicar do porquê da importância, o porquê de ter feito o cadastro ambiental rural e como aquilo vai ajudar na regularização do seu imóvel. Essa prevenção, essa regularização vai ajudar o produtor rural a não ter dor de cabeça lá na frente. Sem dúvida, a gente tem que trabalhar sempre de forma preventiva para evitar surpresas desagradáveis lá na frente. Murilo Pedroni, engenheiro agrônomo do Senar aqui no Espírito Santo, ele veio aqui no nosso Mundo Cooperativo para falar para a gente os cuidados que a gente deve ter ao adquirir uma propriedade rural. Nunca é demais lembrar, Murilo, então vamos repassar para quem está em casa o que o produtor deve prestar atenção na hora de comprar uma propriedade. Vamos relembrar aí e refrescar a memória do produtor. Bom, vamos lá. Primeiro ele precisa conhecer muito bem a área, saber se a atividade que ele vai desenvolver é passível de algum licenciamento ou autorização, isso ele pode fazer junto ao IDAF ou à Prefeitura, ficar atento ao CCIR, ao ITR, à escritura do seu imóvel e também a certidão negativa de venda daquele imóvel. Então esses documentos, se ele tiver tudo ok, ele pode ingressar sem maiores problemas futuros com o seu imóvel rural. Murilo Pedroni, obrigado pela participação aqui no nosso Mundo Cooperativo. Espero que você volte mais vezes. Dicas como essas são muito importantes aqui para o nosso programa e também para quem nos acompanha todo dia aqui na tela da Record News Espírito Santo e também na TV Sim. Volte mais vezes, combinado? Ok, Bruno, a gente agradece o convite e estamos à disposição. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe. É só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.